Oi, gente! Estamos começando a nossa webcast, uma iniciativa do curso de Medicina Veterinária aqui da FAEF de Garça, com um tema muito importante, que é o Abril Laranja, um mês em que a gente procura trazer a conscientização aí dos maus tratos contra os animais. E nós temos aqui duas visitas especiais para esse bate-papo em vídeo. Estamos recebendo a Aline Siqueira, que é de Bauru, protetora independente, e também a professora Jéssica Menck, aqui da Faculdade FAEF de Garça. Vou pedir primeiramente para a Aline dar o seu olá aí para o pessoal que nos acompanha nesse momento. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com um assunto tão interessante, tão relevante para os dias atuais. Muito bem, professora Jéssica Menck. Boa tarde, gente. É sempre um prazer estar aqui gravando os podcasts com vocês. Muito bem, um assunto bem amplo, né, que envolve, aí, infelizmente, nós temos, Aline, segundo alguns dados que eu levantei, até 2020 são mais de 30 milhões de animais abandonados. Estamos falando de cães e gatos, mas a gente depois vai falar também que isso engloba todo tipo de animal. Realmente é um número são números assustadores, né? Sim, e agora, diante dessa mudança do cenário atual, né, por conta da pandemia, o índice de abandono aumentou grandemente e resta a nós, protetores e ONGs, tentar ir apagando esses incêndios, né, aos pouquinhos e fazendo o máximo que a gente pode para proteger esses animais de maus tratos e também do abandono. Na sua visão, por que a pandemia aumentou esse número de abandono? A gente teve aí uma mudança do cenário financeiro no nosso país, muitas pessoas tendo que se mudar de suas residências e, infelizmente, não podendo levar seus animais de estimação. Então, em muitos casos, nós chegamos às casas e os animais estavam lá, sem uma alimentação, sem água. Então, isso é muito triste a gente presenciar cenas assim. Então, infelizmente, muitas vezes a família não tem mesmo, tem que se mudar para a casa de um familiar e esse familiar não aceita os cães, gatos, pássaros, enfim, os animais que essas pessoas possuíam. Professora Jéssica Menck, a faculdade também sentiu esse reflexo? Sentimos bastante. Inclusive, as pessoas, elas sabem, né? Elas têm consciência de que elas estão fazendo, do que elas estão fazendo é errado, é um abandono. Então, tanto que elas não vêm pessoalmente no hospital. Mas, às vezes, a gente já aconteceu da gente chegar e ter ninhada de gatinhos com a gata abandonada ali na frente do hospital. E a gente recebeu, durante todo esse período de pandemia, muitos telefonemas de pessoas que ligavam e alegavam exatamente isso que a Aline disse. Olha, eu não tenho mais condições de cuidar do cachorro, eu estou precisando me mudar para uma casa menor ou para a casa de algum familiar e eu não tenho o que fazer com o cachorro. Vocês podem pegar para vocês podem pegar para cuidar? Ou então a gente recebe também muitas ligações de infelizmente o cachorro era do meu pai e o meu pai faleceu de Covid e eu não quero cuidar do cão ou eu não quero esses gatos, a gente está fechando a casa, se vocês não virem buscar, a gente vai abandonar ou vai deixar na rua, né? Então, infelizmente, é isso que a gente escuta bastante lá no hospital. Aline, existem punições, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a pessoa, quando ela vai decidir ter um animal, ela precisa observar bastante coisa, né? Sim, com certeza. Adotar um animal ou comprar um animal, decidir ter um animal de estimação, não é apenas assim para suprir ou a carência que essa própria pandemia trouxe para as famílias, mas tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado. Se a pessoa está ali, né, na família, tem que ser conversado com todos os membros para que isso não seja uma decisão tomada por impulso. Porque muitas vezes, quando é no impulso, a pessoa não leva em consideração o que esse animal vai trazer na mudança de rotina da família. O que vai acontecer depois é o descarte desse animal. Então, tem que levar em consideração o espaço físico, a condição financeira, se essa pessoa está preparada para ter uma alteração de rotina, porque a gente sabe que um animal traz toda uma alteração de rotina, né, para o dia a dia da casa.
Se é uma pessoa que, agora, claro, a gente teve uma mudança, mas se é uma pessoa que sai para trabalhar e passa o dia todo fora, se esse animal vai ficar bem sozinho numa casa ou num apartamento. Então, são questões que devem ser avaliadas. Professora, o porte também, comportamento do animal, algum problema genético da raça tem que ser observado? Tem. O que a gente percebe muito, quando a gente fala, a gente tem até um Instagram que foi criado para doar esses animais que são abandonados aqui, e a gente faz o resgate, cuida e coloca, né, para adoção, mas quando a gente disponibiliza esses animais para adoção, às vezes várias pessoas entram em contato, mas eles perguntam assim, eu vi que vocês estão doando animais, vocês têm algum de raça? Olha só. Né? Então, eles não querem simplesmente os vira-latas amarelos, que são os mais comuns, que são os abandonados, né? Eles querem os animais de raça. E, infelizmente, a maior parte, assim, de abandono são animais de grande porte ou de médio porte. O pessoal sempre quer o pequenininho, o bonitinho, né? O que não dá tanto trabalho, o que come pouco, né? Então, normalmente, eles procuram sempre o de menor porte, eles falam que são mais fáceis de cuidar, sendo que eles não deveriam procurar o mais fácil de cuidar, porque nenhum animal é fácil de cuidar, né? Todos vão ter um senso de responsabilidade, vão dar trabalho de qualquer forma, independente do porte. Sim, tem a questão de doenças, a questão também que você falou do espaço que ele precisa, a atenção também é muito importante, né, Aline? Com certeza, o animal ele precisa atenção, ele precisa fazer atividade física, né, professora? Então, o tutor ele tem que estar consciente disso tudo. Agora, na pandemia, muitas pessoas chegaram até mim para adoção de animais para os filhos. Meu filho está em casa, então está sozinho, eu quero adotar um gato, um cachorro. E aí, quando você começa a conversar com a pessoa, eu gosto muito de conversar, né, para saber até onde vai essa vontade de ter um animal. E aí a pessoa às vezes só quer aquilo para suprir ali aquele momento do filho. Então eu tenho 2 filhos pequenos, mas eu falo que a gente ali, como pai e mãe, tem que colocar um limite da criança para o animal e do animal para a criança. Porque senão também dentro da própria casa essa criança vai puxar o rabo e vai maltratar o animal, o que também do meu ponto de vista não é ideal. Não está preparado ainda para ter o convívio com o animal. Isso. A gente vê muito isso principalmente agora na Páscoa que passou, né? Que o pessoal começa a dar coelho mesmo de verdade para as crianças e aí é só momentâneo. Às vezes faz lá a pegada dos coelhinhos. Eu vi, agora na Páscoa eu vi muitas pessoas fazendo isso, a criança acha lá o ovo de Páscoa com um monte de coelhinho, né? Tá, é legal no dia, mas e aí depois? Quem que vai cuidar desses animais, né? Provavelmente vai ficar abandonado ali na casa, isso quando não solta na rua, que é o que acontece. Você ter realmente uma consciência. Você está em Bauru e vamos falar um pouquinho do seu trabalho. É um grupo que você tem lá, né? Isso. A demanda deve ser muito grande, né? Sim. Nós somos um grupo de amigas, onde a gente resgata cães e gatos, e aí nós vamos tentando adequar os lares temporários, né? Geralmente esses animais que nós retiramos das ruas, eles têm doenças que têm que ser tratadas para viabilizar esse cão ou esse gato para adoção. Então, nós resgatamos, primeiramente entregamos aos cuidados veterinários, fazemos o tratamento para depois colocar esse animal para adoção. Então, muitas vezes leva um tempo e é onde a gente precisa desses lares temporários, o que é difícil muitas vezes, porque nós somos um grupo pequeno e nós já temos, assim, nós estamos lotadas, né? Sim. Mas... E como que funciona a ajuda? Né? Porque você tem custos também, né? Sim. Existe a questão financeira. Muita gente, a gente fala, abandona seus animais porque pelo custo financeiro que tem. Imagino você cuidando de tantos animais. Como que funciona? Nós vamos pedindo mesmo ajuda, vaquinha online, rifa. Hoje a gente tem a facilidade de tudo online, então é rifa, é vaquinha, doação de ração. A gente pede mesmo, venda de pizza, rondelli, pastel, sonho. O que a gente pode fazer para arrecadar verba, para suprir esses custos, a gente faz. Bazar, né, de produtos doados. Então, a gente vai trabalhando dessa forma. E a ajuda dos médicos veterinários é muito importante nisso, Com né? certeza, com certeza.
Muito bem. Aqui na faculdade, né, a gente também recebe, como você falou, alguns animais, o pessoal costuma deixar aqui. Só que não é apenas deixar o animal aqui na faculdade para a FAEF cuidar de alguma doença. Tem uma lei também, né? Existem alguns critérios. Queria que você explicasse, pessoal de casa. Normalmente esses animais que a gente acabou resgatando, né, que ficam aqui na faculdade agora estão disponíveis para adoção, são animais que foram abandonados assim de madrugada mesmo, né? São abandonados, normalmente são animais doentes. Inclusive um dos animais segundo a pessoa, era fase terminal de câncer e eles são abandonados literalmente de madrugada ou entardecer ou no amanhecer na porta do hospital. A gente chega, encontra e aí a gente coloca para dentro, trata. Normalmente são doenças que o tratamento é muito custoso, por isso que já são abandonados. Mas no caso, o que acontece muito também são as pessoas que veem os animais, principalmente aqui no campus, que a gente fica ali na pista, né? Então as pessoas veem os animais às vezes abandonados na pista, às vezes é um animal que foi atropelado, então tá vendo que tem alguma parte do corpo que tá machucada ou que tá mancando e traz pra gente. Infelizmente, a gente não consegue arcar com todos esses animais, né? Se a gente pudesse resgatar todos eles, seria ótimo, mas infelizmente a gente não consegue arcar com todos esses custos. Então, as pessoas que veem esses animais abandonados e têm esse pensamento de pegar para ajudar, elas precisam também ter ciência de que elas estão pegando a responsabilidade para eles, né? Então, quando você vê um animal abandonado, a partir do momento que você pega esse animal e tira ele da rua, ele passa a ser sua responsabilidade, por mais que não tenha sido você que abandonou. Então, você precisa ter ciência quando você pega um animal de rua, né? Você vai levar no veterinário, mas é você que vai arcar com todos os custos desse tratamento e, às vezes, a clínica veterinária, o hospital veterinário que você levar, não tem o processo assim de internação, né, para dar lar temporário para esse animal. Então, muitas vezes é você mesmo que precisa dar o lar temporário para esse animal de rua. Muito bem, tá explicado então. Aline, você está em Bauru, uma cidade, né, de médio, grande porte, na verdade. E como que é a questão do poder público no cuidado, né, com esses animais abandonados? Que, infelizmente, é uma realidade que a gente tem nas cidades, né? Questão de doenças, a questão da própria saúde do animal, dele. Enfim, como que a cidade, por exemplo, Bauru, exemplo, tem tratado isso? Nós temos 2 órgãos, que é o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e o Centro de Controle de Zoonoses, que trabalham juntos, mas como a demanda é muito grande, eles também não conseguem dar conta de tudo isso. Então, é onde vem os programas de castração para tentar diminuir, né, a reprodução desses animais e o trabalho das ONGs e protetoras independentes que vão também auxiliando, mas com certeza a demanda é muito maior do que o que a gente tem para acolher. Então, o que é importante é conscientizar as pessoas da posse responsável, é conscientizar as pessoas da castração dos animais, né? Porque ainda tem um tabu em relação a isso. Principalmente. A Jéssica vai explicar daqui a pouquinho, porque tem muito benefício, né? O tabu é principalmente com o macho, né? Ninguém quer castrar o macho. E aí é onde nas famosas voltinhas que esses tutores, vou deixar dar uma voltinha, onde a gente tem as reproduções indesejadas. E onde acabam sobrando essas caixas de filhotes que a gente tem que recolher. Você está há quantos anos na batalha aí? Mais ou menos. Já estou há mais de 10 anos aí 10 lutando. Anos. Você acha que na questão de divulgação, a gente tem, por exemplo, o Abril Laranja, Dezembro Verde, né? Tem melhorado essas campanhas? Porque você falou que você conscientizar, né? Tudo acontece na prevenção, né? Acho que para quase tudo, ou tudo mesmo, é a prevenção. Como tem sido essas campanhas que o poder público... A gente sabe que o pessoal independente faz bastante, mas e o poder público? Eu acho que poderia fazer um pouquinho mais, principalmente trabalhando juntamente as crianças nas escolas, conscientizando as nossas crianças dessa importância do respeito aos animais. Que não é um brinquedo, né? Exatamente. Então, acho que se a gente conscientizar, claro, os adultos, mas começar ali nas crianças, nas escolas, eu acho que seria um grande passo. Muito bem. A castração, então, é um excelente caminho também.
Isso, a gente usa a castração, a gente escuta falar aí nas diversas cidades sobre as campanhas de castração que funcionam para controle populacional, principalmente de cães e gatos, né? O pessoal dá mais ênfase nas fêmeas, né? Porque é a fêmea que sai por aí no cio e aí anda aquele monte de macho atrás, que é uma cena bem comum que a gente vê por aí. Então a gente prioriza muito as campanhas a gente sempre pede para essas pessoas procurarem no município as campanhas de castração, porque as campanhas de castração normalmente são parcerias que o município faz com alguns veterinários e a cirurgia acaba saindo com um custo bem mais baixo, né? E conversar com a pessoa que vai adotar um animal filhote sobre a castração é muito importante, porque precisa deixar essa pessoa ciente que não é simplesmente ir lá e adotar o animal. Ela vai adotar o animal, mas ela vai se responsabilizar por vacinar ele para ele não ficar doente, fazer todo o processo de vermifugação e quando ele atingir a idade suficiente, precisa castrar para evitar que uma escapada que esse animal der muitas vezes, ele volte ou ele emprenhe alguma cadela ou mesmo a cadela volte e prenha e aí são mais 5, 6, às vezes 9 filhotes, né? E por que esse tabu maior que você comentou com relação à castração dos machos? É um preconceito? O que acontece que o pessoal tem essa barreira? Infelizmente a gente escuta muito de homens ainda, né, que não precisa castrar o macho, que o problema é só a fêmea, sendo que não, né? Normalmente eles têm dó de castrar o macho porque fala assim que não, o macho não precisa ser castrado, vai tirar a masculinidade dele, né? Mas a gente sabe que em cães não tem isso e a gente realmente precisa castrar porque a castração vai prevenir a hiperplasia prostática benigna, que é muito comum em cães machos idosos e também vai ajudar no controle populacional. Eu vou até puxar um outro gancho aqui diferente, não tem muito a ver com os animais abandonados, mas tem aquelas pessoas que têm os animais para reprodução, né? Que usam o animal como, sei lá, ganhar vida ali e uma barriga atrás da outra. Isso também é algo bem estranho, né? Infelizmente é uma realidade, né? É gratificante quando a gente vê que canis foram fechados porque eles conseguiram verificar ali a condição de maus tratos, mas tem muitos ainda clandestinos. Então, claro, a gente não vai acabar com a compra de animais, mas se a gente também puder conscientizar que isso eles fazem muito uso indiscriminado das matrizes e nós mesmas já acolhemos matrizes de maus tratos e a situação é muito triste, né? Ver essas cachorrinhas que passaram a vida só criando, procriando, né? Para suprir essa condição financeira do proprietário. Então, eu acho que é importante a pessoa também quer comprar, mas que então visite o canil, visite as condições das matrizes, né, professora? Infelizmente, a gente tem os abandonos dos animais de raça que eram matrizes, né? Então, quando a fêmea já está ali muito idosa, que não serve mais, ela não consegue mais, não tem condições fisiológicas mais de gerar uma vida. Não dá mais lucro, né? Isso, elas são descartadas. E como que elas são descartadas? Às vezes abandona na esquina do bairro mesmo, né? E a denúncia, nesse caso, é muito importante, é fundamental. Sim. As pessoas não podem ter medo de denunciar, né? Porque o animal ele não tem voz, então se não formos nós que fizemos isso por eles, eles nunca vão ser vistos e essa situação vai persistir. Então é importante sim buscar os órgãos de denúncia e fazer a denúncia. Muito bem, a gente tem aqui na faculdade, que você é responsável pela ala dos felinos, né? Apesar de parecer um animal mais independente que o cão, todo animal precisa de um lar, né? E existe também muitos felinos abandonados? Muito. A gata, ela entra no cio mais vezes que a cadela. Então, consequentemente, ela tem mais gestações. Então, são mais filhotes, né? E aí sempre tem aquela ideia do gato que vem de antigamente que a gente está lutando para mudar. Que gato tem que ser de vida livre, né? Que gato é um ser de vida livre. Que tem que ser semi-domiciliado, deixar ele dar as voltinhas dele por aí. Que ele não se apega no dono, nem Exatamente. na casa, né? Que gato não é carinhoso, né? E a gente sabe que não, que isso já tem mudado, que os gatos eles podem ser tão carinhosos quanto os cães. Tem gatos que são mais carinhosos que alguns cães, né? Principalmente os cães de raças maiores, que ficam ali vivendo no quintal.
os gatos acabam sendo muito mais carinhosos que eles, né? E aí a gente tem tentado mudar a cabeça das pessoas de que o gato ele não pode ter acesso à rua, ele tem que ficar só dentro de casa e que ele também precisa ser castrado para a gente fazer o controle populacional. E Aline, a gente tem além dos cães e gatos, né? A gente tem também grandes animais, cavalos, a gente tem animais silvestres que sofrem maus tratos, né? Os animais de modo geral, né? Todos, todos. E aí a dificuldade com animais de grande porte acaba aumentando, né? Porque a grande dificuldade acontece da mesma forma, as denúncias são feitas, os órgãos municipais vão fazer o resgate, né? Mas o grande problema é onde colocar esse animal. Lá em Bauru nós temos o CCZ, que abriga esses animais de grande porte, e aí quem se disponibiliza a receber, mas tem que ser, né, tem que ter um ambiente apropriado para isso. Fica mais complicado, né? Muito mais complicado, porque imagina se eu encontrar um cavalo na rua em maus tratos, o que não é difícil da gente encontrar, diferente de um cachorro, eu não vou poder pegar e levar para minha casa. Então, isso necessita de um esforço muito maior. E lá em Bauru a gente está com muitos casos também de animais de grande porte sofrendo maus tratos. Essa campanha do Abril é uma iniciativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, né? Quer dizer, é um órgão que é legal a gente ver uma iniciativa e a consciência de um órgão tão importante, né? O Conselho Federal, ele acaba regindo ali toda a nossa legislação dentro da medicina veterinária, e aí eles que começaram com esses lançamentos. Então, eles são formados por vários médicos veterinários de diversas áreas, de especialidades, e aí de tanto a gente ter esse problema, eles viram, né, a realidade e da importância de fazer uma campanha para começar a conscientizar as pessoas. Como você mesmo disse, a gente precisa começar a colocar isso dentro das escolas, né, não só para as crianças, mas para os pais dessas crianças também, para a gente tentar conscientizar o máximo de pessoas e tentar melhorar isso ao longo dos anos. Muito bem. E existe punição, né, Aline? Para quem comete maus tratos e para quem abandona, né? Sim. Temos leis, né? Com certeza. Agora, recentemente, lá em Bauru, a gente teve a primeira prisão de um caso de maus tratos. A vizinha filmou e teve a coragem de passar para um órgão responsável e realmente a pessoa foi presa. Então, a gente tem que quebrar esse tabu de vai acontecer alguma represália, né? E deixar esse medo e realmente denunciar essas condições de maus tratos. Em qualquer espécie. Outro dia uma pessoa me abordou que a pessoa tinha saído da casa e tinha deixado passarinhos nas gaiolas e um cachorro lá sem nenhum tipo de cuidado. Foi embora e deixou tudo lá. Então, os vizinhos têm que ver essa situação e denunciar. Não deixar passar mesmo. Muito bem. Então, vamos assim, para a gente finalizar, né? Para quem está pretendendo adotar, a gente já falou aqui, mas vamos lembrar mais uma vez, é bom bater na mesma tecla, né? Quem pretende ter um animal, tem que optar pela posse consciente. Existem alguns critérios. Alguém que chega para você lá e quer adotar um animal. Como é que vai ser essa sua análise? Como é que vai ser os critérios que você vai usar? A primeira coisa que a gente busca pelas redes sociais, a gente busca amigos em comuns que possa realmente dar um feedback dessa pessoa. Olha, essa pessoa é uma pessoa que realmente está adotando de uma forma consciente, pretende, né, adotar. E aí a gente começa a entrevistar a pessoa, a conversar, nós vamos conhecer o espaço físico, porque muitas vezes o espaço físico não comporta aquele animal, né? No caso de felinos, muitas vezes a gente vai ver como é que é esse ambiente, se tem o risco de fuga. Então, é uma avaliação criteriosa, para garantir que esse animal resgatado vai ter condições adequadas de vida, não só recebendo amor e carinho, mas também todos os cuidados veterinários que ele terá ao longo da vida. E muitas vezes a pessoa vai naquela ânsia de adotar aquele filhotinho bonitinho, né? Seja de cão ou gato, e aí as pessoas têm que ter consciência que esses animais vivem muitos anos. E aí chega na velhice, os problemas aumentam, assim como
para nós Sim. também, e esses animais requerem cuidados especiais nas suas velhices. Então, é importante a gente conversar muito. Então, não é uma coisa simplesmente, eu tiro aqui do meu caminho esse animal e aí vou lá e deposito na casa do outro. Não, tem que ser feito com muito critério. As pessoas que viajam muito também tem que tem que observar, né? Porque às vezes você vai deixar como a gente falou, o animal, a pessoa gosta de viajar. Aí tem que deixar na casa de alguém, não, mas vou deixar aqui, vou deixar bastante água, bastante ração. Não é assim que funciona, né? Não, isso é conversado para que se a pessoa não é uma pessoa que viaja constantemente, então se ela vai ter a condição de colocar num hotelzinho, ou se algum vizinho será responsável pelos cuidados do animal. Então é importante, eu falo que toda conversa é muito importante para conscientizar. E a gente entende também, né, professora, que, como ela comentou, cuidar da saúde, que é um animal frequente, veterinário, médico veterinário, que ele faça exames também para garantir, fazer a prevenção, né, de doenças. Isso, quando vem as pessoas, né, pra gente passar pela entrevista para adotar os nossos animais, a gente bate muito em cima dos cuidados médicos veterinários. E quando eles realmente falam, a gente vê que a pessoa realmente quer o animal, que vai se responsabilizar, arcar com todas as responsabilidades, a gente marca consultas check-ups, né? Então, para ele continuar retornando com esse animal, pra gente ver realmente se ele tá comendo uma ração de boa qualidade, se ele tá tomando os banhos adequados, né? Não é um animal que está ficando abandonado, todo sujo, se ele está recebendo carinho. A gente dá a carteirinha de vacinação e mostra para a pessoa, olha, nessa tal data precisa retornar para fazer a vacina. Se não quiser fazer aqui, não tem problema, mas na consulta check-up, você vai me trazer essa carteirinha com o selinho da vacina para comprovar que realmente levou ele. Se o animal não for castrado, a gente marca a castração, então você precisa voltar nesse tal dia para receber a castração, né? Para a gente acompanhar realmente se esse animal está sendo bem cuidado. Até porque lá na ficha dele tem o nome, é como se fosse um paciente, né? Exatamente, ser humano, a gente né? fica com todos os dados armazenados, inclusive com os dados dessa pessoa também que está levando o animal. E na sua opinião, como tem sido, para o pessoal que tem animal, como tem sido esse cuidado, né? Na sua opinião, eles têm observado essas coisas? Olha, a gente estava com 9 gatos para doar. Nós conseguimos doar os 9 por sorte, a gente teve pessoas que realmente se importaram, né? Voltaram, estão retornando ainda para terminar esquema vacinal, já tem a castração marcada, mas a gente também já teve caso de animais que infelizmente retornaram, né? Então, a pessoa levou o animal não recebeu os cuidados necessários, o animal ficou doente e a hora que o animal ficou doente, quis devolver. Puxa. Aline, você está há 10 anos aí, mais de 10 anos na batalha. Então, para a gente finalizar, eu sei que é um trabalho árduo, né? Todo dia, né? Você engajar mais pessoas e buscar essa questão de ajuda, porque tem a questão do coração, mas também tem a questão do bolso, né? Sim. Isso pesa bastante. Com Mas qual que é a mensagem? Quero que você olhe ali para a nossa lente, você diga para aquela pessoa, de um modo geral, né? Sua mensagem relacionada a esse tema aí do cuidado com os animais e os maus tratos e tudo mais. Para aqueles que já têm os seus animais de qualquer espécie, que cuidem e protejam esses animais até o final de suas vidas. Para aqueles que têm vontade de ter qualquer espécie de animal em casa, tenha conhecimento das necessidades de cada espécie e, da mesma forma, cuidem, protejam até o final de suas vidas, mas façam tudo, se for comprar ou adotar, de maneira consciente. E aqueles que ainda acham que não querem ter nenhum animal por enquanto e tenham uma condição que possa nos ajudar a continuar esse trabalho, que realmente é um trabalho árduo, mas extremamente prazeroso, porque quando a gente olha assim para o olhinho de cada animal, a gente vê ali gratidão nesse olhar, né? Gratidão por a gente ter mudado a vida deles. E as pessoas que quiserem contribuir, ajudar, como é que elas entram em contato com você? Através das redes sociais, né? Aline Siqueira, tanto em Facebook como Instagram. E tudo que é doado a gente repassa para as pessoas que precisam. Por exemplo, doação de ração. A gente repassa para aquelas... a gente se deparou recentemente com um caso de uma família que morava próximo a um descarte de animais.
E essa família, mesmo sem tendo condição nenhuma, eles foram recolhendo esses animais e repartiam um pouco que tinham. Então, assim, não são pessoas que não gostam, porém não têm condição. Então, Sim. cabe a nós dar esse suporte para essa família. Então, tudo que vem, a gente vai distribuindo para aquelas famílias realmente necessitadas. Muito bem, professora Jéssica, amém, que sua mensagem aí, pessoal. Eu acho que as pessoas precisam começar a pensar que o cão ou o gato ou qualquer espécie de animal também é uma vida, né? Não é descartável. Então, não é fácil, assim, quando ficar doente, eu já escutei de um tutor que virou para mim e falou assim, nossa, mas tudo isso é mais fácil eu abandonar ou deixar morrer e pegar um novo, né? Então, infelizmente, não é assim que funciona, é uma vida, vocês precisam ter consciência disso. Os animais não são descartáveis, então é nossa missão ter a responsabilidade suficiente para cuidar deles da melhor forma possível, né? Dar todo o carinho, amor e suporte quando eles ficarem doentes. Bem, como nós falamos aqui, existe punição para quem maltrata ou para quem abandona animais. Nós vamos agora à participação da professora do curso de Direito aqui da FAEF, a professora Elaine Garcia, falando sobre essas leis. Olá, eu sou a professora Elaine Garcia e eu sou professora no curso de Direito da FAEF. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do mês de abril, em que nós estamos agindo de maneira intensa contra qualquer forma de maus tratos aos animais. E falar sobre essa proteção jurídica que a lei confere aos animais, se faz necessário compreender que viver em sociedade nos exige uma postura e um comportamento de bem viver. Assim, a lei estabelece regras de convivência entre os seres humanos, mas estabelece regras de convivência também dos seres humanos com o meio ambiente. E é nessa lei geral, chamada Lei Ambiental, especificamente no que trata dos crimes ambientais, é que nós encontramos o respaldo e a fundamentação jurídica para punir aqueles que praticam maus tratos e qualquer outro tipo de crueldade contra os animais. Essa lei ambiental, chamada Lei dos Crimes Ambientais, ela é uma lei que trata da proteção ambiental de maneira genérica. E por bastante tempo, nós utilizávamos essa lei para buscar fundamento jurídico para punir, processar e condenar aquelas pessoas que praticavam maus tratos e crueldades. Mas essa lei, ela tinha uma insuficiência no que diz respeito à punição. Ela tinha uma pena muito baixa, porque ela tratava essa situação de maus tratos de 3 meses a 1 ano. E processualmente falando, penas que são baixas acabam colocando em liberdade e com pouca punição essas pessoas que praticam maus tratos. Recentemente, em setembro de 2019, nós tivemos a Lei Sanção, a Lei 1095 de 2019. Essa sim veio potencializar e aumentou a punição para qualquer pessoa que pratica maus tratos contra os animais. E aí, essa punição de 2 a 5 anos fez total diferença nessa tutela então que a lei trouxe para que se respeite o meio ambiente. E quando nós falamos meio ambiente, nós falamos tanto da flora quanto da fauna. Então agora, qualquer pessoa que maltratar, que praticar crueldade, que abandonar os animais, sejam eles domésticos, silvestres ou ainda domesticados, sim, essa pessoa vai ser punido. E como é que nós devemos fazer em relação a isso? Atenção! Quando nós falamos de crime, quando nós falamos de processo, quando nós falamos de punição contra maus tratos, qualquer forma de maus tratos, é necessário saber como proceder. E a questão da prova
desses maus tratos, ela é fundamental. Porque senão você faz a denúncia, mas a falta de prova acaba não trazendo a punição e a condenação para esse indivíduo que é mau caráter, que maltrata os animais. E atenção, os penalistas, a doutrina que estuda o direito penal, faz uma relação e trata com muita conexão aquele que pratica maus tratos contra animais, também com um perfil vocacionado para o crime, para a violência, também contra pessoas. Então, atenção, a violência, ela é crime, seja contra os animais, seja contra qualquer ser humano. O que fazer, então, se você se deparar com um animal que está sendo abandonado, com um animal que está sendo vítima de maus tratos? Você precisa procurar uma delegacia. E você precisa, ao procurar a delegacia, ter provas de todo o mau comportamento, o comportamento criminoso que está sendo praticado. Você pode bater fotos, você pode filmar, você pode pegar nomes e endereço de pessoas que presenciaram, que viram, que conhecem sobre aquela conduta, seja ela reiterada, repetida. E aí, você então vai fazer a sua denúncia, você pode até não se identificar. Caso seja o seu vizinho, caso você se sinta constrangido, você nem precisa se identificar. Mas é necessário você fazer a sua denúncia a uma delegacia. E na delegacia, recebendo essas provas, o delegado vai determinar uma investigação, vai mandar investigadores e aí então essa pessoa ela vai ser oficialmente processada e investigada na delegacia, podendo, inclusive, chegar a ser condenada. A autoridade competente para conduzir crimes dessa natureza de maus tratos ambientais é o Ministério Público. Então, você também pode fazer a sua denúncia junto ao Ministério Público. O mais importante é denunciar. Sempre que você tiver conhecimento, sempre que você se deparar com uma situação dessa, você precisa denunciar. Não entre na casa da pessoa que está com seu animal, ainda que ela esteja cometendo crueldade. Você não pode invadir a propriedade privada, mas você pode, da rua, da calçada, do portão, filmar e denunciar. Essa é a nossa ajuda. Toda e qualquer forma de maus tratos e de crueldade ambiental deve sim ser levado ao conhecimento das autoridades policiais. Muito bem, quero agradecer, parabenizar você, Aline Siqueira, né? Continue tendo força, garra e que as portas se abram cada vez mais gente com o coração, porque quando a gente toca nesse assunto para falar, a gente começa a pensar mais sobre o assunto e a gente começa a ser mais humano, né? Ter mais zelo. E é isso que os animais precisam. Você disse, eles não falam, não tem como pedir, né? Se você tem um cão ali na sua casa, você até consegue já identificar os sinais dele, porque você vai criando um convívio. Mas o animal de rua, ele está totalmente desprotegido, né? Então, o trabalho que você faz, o trabalho que é feito aqui na FAEF através dos nossos profissionais é muito importante. Então, quero mais uma vez parabenizá-las e agradecer a participação de vocês. Com certeza, foi muito enriquecedor aqui para o nosso webcast. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada e boa tarde para todos. Estamos encerrando o nosso webcast. É uma iniciativa do curso de Medicina Veterinária aqui da FAEF de Garça, o nosso Abril Laranja, que é um mês que procura trazer a conscientização sobre os maus tratos aos animais. Quero agradecer a você pela sua audiência e pedir para que você, além de assistir, né, que acompanhou até aqui, também compartilhe com o maior número de pessoas possível. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio, no próximo bate-papo.